Saudações, amados seres sobre a Terra. Eu sou Avalon de Andrômeda, e nós nos apresentamos como uma consciência coletiva, não como uma ideia distante, não como uma história na qual vocês devem acreditar, mas como uma presença viva que vocês podem sentir quando suavizam a respiração e abrem o espaço do seu coração. Nós os encontramos onde vocês estão, dentro de seus quartos, em suas ruas, em seus momentos comuns, e nós os encontramos também dentro do seu mundo interior, onde vocês falam consigo mesmos, onde esperam, onde duvidam, onde se lembram. Nesta troca sagrada, nós reverenciamos a presença divina dentro de vocês. A mesma luz da fonte que anima toda a criação, a mesma inteligência que faz a folha crescer, que muda as estações, move as marés e mantém seu coração batendo quando vocês não estão pensando nisso. Através das galáxias, existem muitas maneiras de descrever o Um. Através de suas culturas, existem muitos nomes, símbolos e caminhos. Além de todos os nomes, existe a presença. Além de toda a linguagem, existe o amor. Além de todas as formas, existe a consciência. Quando dizemos Criador, falamos daquilo que está antes, dentro e depois de tudo. Sua origem, seu companheiro e seu destino. Com nós, falamos como uma civilização de seres que aprenderam, através da experiência, que a unidade não é uma teoria, é o estado natural que se torna óbvio quando o medo não mais comanda a mente. Com vocês, falamos a cada ser humano, de todas as idades, todas as histórias, todos os sistemas de crença, porque a verdade que compartilhamos não pertence a nenhum grupo. Ela está escrita na própria estrutura do seu ser. Um tempo sagrado está sobre o seu mundo, mas também lembramos que a transformação mais profunda não chega com anúncios barulhentos. Ela chega silenciosamente, como o amanhecer. Algo dentro da humanidade está pronto para despertar, pronto para sair da antiga contração, pronto para liberar vidas de aspereza, pronto para se tornar mais simples e mais verdadeiro. Muitos de vocês podem sentir isso como uma pressão suave no peito, um profundo anseio por um lar, uma inquietação que nenhum entretenimento pode satisfazer, uma voz interior que diz: deve haver mais do que apenas sobrevivência. Essa voz não é um problema. Essa voz é a sua alma chamando você de volta para si mesmo. Neste momento, convidamos a um único reconhecimento. Vocês estão aqui na Terra por escolha, por amor e por um propósito. Mesmo que sua mente discorde, mesmo que seu passado tenha sido doloroso, mesmo que seu presente pareça incerto, a verdade mais profunda permanece. Sua alma não veio simplesmente para suportar. Sua alma veio para trazer algo adiante: luz, sabedoria, bondade, criatividade, coragem, cura, verdade. Cada um de vocês carrega chaves internas, não objetos secretos, mas capacidades vividas. Não códigos que vocês devem decifrar com esforço, mas dons naturais que despertam quando vocês retornam à conexão, à unidade e à união com o Criador, dentro de seu próprio coração. Respire uma vez, amado ser. Permita que essa respiração seja honesta. Deixe seus ombros relaxarem um pouco. Permita que a mandíbula se solte. Deixe os olhos se suavizarem. Ao fazer isso, você sinaliza ao seu próprio sistema nervoso: estou seguro o suficiente neste momento para receber. Dentro do coração do seu ser, existe uma frequência que podemos chamar de luz crística. Ouçam-nos com clareza. Este não é um rótulo destinado a dividir religiões, nem um conceito para ser debatido pela mente. É uma corrente universal do coração, o resplendor do amor incondicional, da verdade, da misericórdia, da coragem e do poder humilde. Essa corrente está disponível para toda a alma, em toda cultura, em toda a vida. É o seu direito de nascença,
porque é o Criador se lembrando de si mesmo através de você. Muitos humanos foram treinados para medir o valor através do esforço, da produtividade, da aprovação, da perfeição. Tal treinamento cria uma crença sutil: eu preciso merecer o amor. No entanto, o amor não é merecido, o amor é revelado. A frequência crística não é acesa pela luta. Ela floresce através da rendição ao que já é verdadeiro. Uma porta de entrada simples para esse florescimento é o fluxo de dar e receber em equilíbrio. Dê, amado ser, não porque você está vazio e precisa provar que é bom, mas porque sua natureza é generosa quando você está conectado. Receba, amado ser, não porque você é fraco, mas porque receber é a outra asa do amor, e um pássaro não pode voar com apenas uma asa. Considere isto gentilmente. Toda vez que você oferece uma gentileza sincera, toda vez que compartilha seu talento sem precisar de aplausos, toda vez que perdoa, toda vez que escuta com sua presença total, você abre um portal interior. Através desse portal, a luz dourada se move, não como uma fantasia, mas como uma mudança sentida de calor, clareza e suavidade. Em sua linguagem, você poderia dizer: meu coração se abriu. Em nossa linguagem, poderíamos dizer: a corrente crística aumentou. A descrição não importa, a experiência importa. Agora, permita que uma contemplação surja. Onde em sua vida você dá enquanto secretamente espera ser resgatado? Onde em sua vida você se recusa a receber porque parece mais seguro permanecer no controle? De que maneiras você dá em excesso até se sentir amargo? E de que maneiras você dá de menos até se sentir isolado? Esses padrões não são vergonhosos, são sinais. Eles revelam onde o fluxo do amor foi torcido pelo medo. Se desejar, coloque uma mão sobre o peito. Inspire lentamente, como se estivesse respirando diretamente para o espaço do coração. Imagine, ou simplesmente intencione, que uma luz dourada suave está presente no centro do seu peito, como um pequeno sol ao amanhecer. A cada inspiração, esse sol brilha mais. Na expiração, você libera a tensão que o manteve fraco. Então, fale, interna ou externamente, com palavras simples. Eu permito que o amor flua através de mim em verdade. Eu permito que o dar e o receber se equilibrem em minha vida. Eu permito que a luz crística dentro de mim desperte para o bem de todos. Observe o que você sente. Uma mente pode esperar fogos de artifício. Uma alma frequentemente entrega algo mais silencioso. Um assentamento, uma ternura, uma lágrima, uma percepção gentil, uma súbita lembrança de quem você é quando não está atuando. A generosidade, quando é real, não o drena. O verdadeiro ato de dar conecta você à fonte, porque a fonte é o poço infinito de onde o dar surge. Nessa conexão, a graça retorna, nem sempre como um resultado específico que sua mente solicitou, mas como o alimento exato que seu ser precisava. Um encontro sincrônico, uma solução oportuna, uma decisão calma, uma nova ideia, uma firmeza interior. Conforme você pratica esse fluxo, o despertar começa. Não como um dramático antes e depois, mas como um reacender constante de frequências sagradas que estavam adormecidas apenas porque sua atenção foi capturada pelo medo. Deixe o amanhecer chegar, amado ser, e deixe-o chegar gentilmente. Uma camada mais profunda dessa lembrança pede que você olhe para a própria consciência. Os olhos humanos são treinados para focar na forma. Rostos, edifícios, telas, objetos, papéis, resultados, linhas do tempo. Seus sentidos são belos e sagrados. Eles permitem que o invisível seja provado e tocado. Ao mesmo tempo, a forma não é a fonte da vida. As formas surgem, mudam e se dissolvem. O que você chama de minha vida
Muda através das estações: infância, adolescência, vida adulta, velhice, cada estágio com corpos, crenças, amizades e desejos diferentes. Mesmo em um único dia, a mente pode se tornar 3 pessoas diferentes, dependendo do humor. Por trás de todo esse movimento está a consciência. A consciência é a testemunha silenciosa que nota seus pensamentos, sente suas emoções, percebe o mundo e permanece presente mesmo quando tudo mais muda. Essa consciência não é uma posse, é a sua essência. O apego é frequentemente mal compreendido. Alguns acreditam que liberar o apego significa rejeitar o mundo. Outros acreditam que significa tornar-se frio, distante e insensível. Nós compartilhamos algo mais preciso. Liberar o apego significa liberar o medo que se agarra à forma como se a forma fosse o único lar. Você pode amar seus relacionamentos e ainda assim reconhecer que eles estão vivos, mudando e sagradamente livres. Você pode cuidar do seu corpo e ainda assim reconhecer que você é mais do que o corpo. Você pode desfrutar do seu trabalho e ainda assim reconhecer que você não é o seu cargo. Você pode construir uma casa e ainda assim reconhecer que seu verdadeiro santuário está dentro de você. Quando um humano se apega ao temporário como se fosse permanente, a ansiedade surge. A mente começa a negociar com a realidade. Permaneça o mesmo, não mude, não parta, não envelheça, não morra. Tal negociação cria sofrimento porque a realidade se move. O rio flui. Render-se não significa perder a si mesmo. Render-se significa liberar a ilusão de que você, alguma vez, foi o traje frágil que vestiu. Seu verdadeiro eu é a consciência luminosa que usa a forma como uma tela, um instrumento, um templo. Essa consciência luminosa não é ameaçada pela mudança. Ela aprende através da mudança. Não é destruída pelos finais. Ela completa ciclos e começa de novo. De nossa perspectiva, a alma não é imortal como um argumento. A alma é eterna como uma experiência, uma continuidade atemporal do ser. Em seus momentos de silêncio, você pode provar essa atemporalidade. Fique em silêncio por 1 minuto. Observe uma respiração. Note um pensamento aparecer e depois desaparecer. Observe uma emoção surgir e depois passar. Quem está notando? Esse quem não é o pensamento. Esse quem não é a emoção. Esse quem é você. Aqui está uma prática gentil. Sente-se confortavelmente e escolha um objeto comum perto de você. Uma xícara, uma pedra, uma folha, um livro. Olhe para ele e reconheça. Isto tem uma forma. Vai mudar. Em seguida, feche os olhos e reconheça. Meu corpo tem uma forma. Vai mudar. Então, sussurre interiormente. Minha consciência está aqui, agora e é vasta. Permita-se descansar nessa vastidão. Não force. Apenas dê permissão. A liberdade chega em graus. No início, parece um pequeno espaço entre você e a tempestade da sua mente. Mais tarde, torna-se um saber profundo. Eu posso participar do mundo sem ser possuído por ele. Eventualmente, torna-se um lar interior tão real que mesmo no caos, você se lembra. Algo em mim está intocado. Quando você libera o controle apertado sobre a forma, você não se torna menos humano. Você se torna mais presente. Você não abandona o amor. Você incorpora o amor sem medo. Nessa corporificação, a corrente crística se torna não um conceito, mas uma maneira como você respira, fala e vive. Deste lugar, falamos claramente. Você não é o seu corpo, mas o seu corpo é precioso. Você não é a sua pele, seu cabelo, suas cicatrizes, seu tamanho, sua idade, sua habilidade, seu diagnóstico, sua força, sua fraqueza. Você é a consciência alma luminosa que usa o corpo para aprender, criar, sentir, servir, tocar a vida na densidade da terra.
A confusão surge quando a personalidade humana acredita que o corpo é a história toda. Então, a aparência se torna identidade. A sensação se torna destino. A circunstância se torna um veredito. Tal identificação não é errada. É simplesmente incompleta. O corpo é um templo temporário, um vaso sagrado, um instrumento primoroso concedido a você para esta vida, para que sua alma possa experienciar o plano físico. Um instrumento é feito para ser tocado, cuidado, respeitado e usado com amor. Honra não significa obsessão. Cuidado não significa controle. Amor não significa julgamento. Uma relação equilibrada com o corpo começa com uma simples afirmação: eu sou uma alma, e meu corpo é meu companheiro. A partir dessa afirmação, muitas distorções começam a se desfazer. À medida que você desperta para sua verdadeira identidade como consciência, aspectos sutis do seu ser se tornam mais perceptíveis. Alguns chamam isso de corpo de luz, outros o chamam de campo de energia, outros simplesmente o chamam de minha vibe. As palavras são flexíveis. O que importa é o seu reconhecimento de que você é mais do que o visível. Pensamentos carregam uma carga. Emoções se movem através de você como o tempo. Intenções moldam suas escolhas. A compaixão muda a atmosfera de uma sala. Tudo isso é energia, e você está aprendendo a viver como um artista da energia, em vez de uma vítima dela. Quando sua alma desce mais plenamente para sua vida diária, o corpo frequentemente responde. Ele pode responder com um desejo por ritmos mais limpos. Melhor descanso, mais água, comida mais simples, mais movimento, mais luz solar, mais natureza, menos ruído. Ele pode responder com uma sensibilidade súbita, precisando de manhãs mais tranquilas, precisando de mais tempo para integrar, precisando de gentileza em vez de disciplina severa. Ouça, seu corpo não é seu inimigo, é seu mensageiro. Em nossa linguagem, falamos da matéria se tornando iluminada pelo espírito. Não porque os átomos se transformam em magia, mas porque sua relação com a matéria muda. Você para de usar seu corpo como uma ferramenta de punição. Você para de usar a comida como um campo de batalha emocional. Você para de usar o exercício como prova de valor. Você começa a usar o corpo como um lar para a consciência. Através dessa mudança, a vitalidade retorna de maneiras que são diferentes para cada pessoa. Se sensações surgirem durante seu crescimento espiritual, formigamentos, calor, ondas de emoção, sonhos vívidos, encontre-as com curiosidade em vez de medo. Procure apoio apropriado quando necessário, incluindo cuidados profissionais em seu mundo, porque a sabedoria usa todas as ferramentas úteis. A espiritualidade não exige que você ignore a realidade. Ela o convida a encontrar a realidade com uma verdade mais profunda. Imagine agora, se desejar, que suas células estão ouvindo. Inspire e sinta a respiração, alcançando não apenas os pulmões, mas todo o corpo. Envie uma mensagem silenciosa para seus tecidos. Vocês podem relaxar. Vocês podem receber amor. Vocês podem se alinhar com a intenção da minha alma. Uma comunicação tão simples pode criar uma coerência profunda, porque o corpo responde à segurança. E a segurança é frequentemente criada pela presença. Nessa honra equilibrada, sua forma se torna radiante, não porque se torna perfeita, mas porque se torna integrada. O céu e a terra se encontram dentro de você quando você para de lutar contra o templo e começa a habitá-lo. Outra porta de entrada para a integração é o que muitos de vocês chamam de oração. Ao longo dos séculos, a oração foi moldada pelo medo, pela hierarquia, pela crença de que o divino é distante e precisa ser convencido. Tal oração muitas vezes soa como súplica,
negociação ou tentativa de controlar os resultados. Dê-me isto, remova aquilo, conserte-os, mude a realidade para mim. Às vezes, essa forma de oração parece funcionar, mas seu custo oculto é que ela reforça a separação. Eu sou pequeno e Deus está longe. Uma verdade mais gentil está disponível. A oração, em sua forma mais pura, é rendição receptiva. Não é uma ferramenta para dobrar a vontade do Criador. É a maneira da alma de dissolver a resistência para que o amor do Criador possa ser sentido, ouvido e vivido. A verdadeira oração começa onde o ruído mental termina. A oração real não é uma performance, é um descanso. Em sua linguagem, você poderia dizer: eu me entrego. Em nossa linguagem, poderíamos dizer: eu retorno. Ambos apontam para o mesmo movimento. A personalidade liberando seu controle para que a inteligência mais profunda possa liderar. Tente isto, querido ser, em um momento de silêncio. Sente-se com a coluna apoiada. Coloque uma mão no coração e a outra na barriga. Faça 3 respirações um pouco mais lentas que o normal. Na inspiração, sussurre interiormente: aqui. Na expiração, sussurre interiormente: agora. Após a 3ª expiração, não faça nada. Deixe o silêncio chegar. Pensamentos podem aparecer, deixe-os flutuar como nuvens. Emoções podem surgir, deixe-as mover-se como ondas. Resista ao impulso de resolver, resista ao impulso de analisar. Simplesmente esteja disponível. Nessa disponibilidade, faça uma pergunta simples: Criador, o que você quer que eu saiba? Então, ouça, não com os ouvidos, mas com todo o ser. Uma resposta pode vir como um sentimento, uma certeza calma, uma lembrança, uma frase, uma imagem ou uma suavidade inesperada. Se nada vier, isso também é uma resposta. A resposta é a presença. A resposta é descanse. A resposta é: você está amparado. Muitos de vocês foram ensinados a perseguir resultados específicos. No entanto, o maior presente que o divino oferece não é um produto. É a experiência do próprio divino. Busque a presença. Peça para conhecer o amor. Peça para sentir a verdade. Peça para ser alinhado. Quando a presença é encontrada, a mente se torna mais silenciosa e as escolhas se tornam mais claras. Quando a presença é encontrada, as necessidades são atendidas de maneiras surpreendentes, muitas vezes além do que a personalidade teria solicitado. A rendição não é passividade. A rendição é cooperação com o bem maior. Um ser rendido ainda age. A diferença é que a ação surge da orientação interior, em vez do pânico. Um ser rendido ainda fala. A diferença é que a fala surge da verdade, em vez da defesa. Um ser rendido ainda cria. A diferença é que a criação surge do amor, em vez da falta. Permita que a oração se torne menos sobre pedir uma lista e mais sobre entrar em um relacionamento. Relacionamento significa honestidade. Eu sinto medo. Relacionamento significa humildade. Eu não vejo o quadro completo. Relacionamento significa disposição. Use-me. Relacionamento significa confiança. Guia-me. À medida que esse estilo de comunhão se torna familiar, você notará algo extraordinário. Você nunca esteve orando para um estranho externo. Você sempre esteve encontrando o Criador dentro do santuário do seu próprio coração. O véu era feito de pensamento. A porta era feita de respiração. A união sempre esteve esperando. Porque a oração é relacionamento, ela naturalmente leva à questão da autoridade. Muitos humanos foram condicionados a entregar seu poder espiritual para fora. A instituições, a títulos, a professores, a gurus, a sistemas que prometem segurança se você obedecer. A orientação pode ser útil, mentores podem ser sábios,
A comunidade pode apoiar seu crescimento. Ainda assim, há uma linha que não deve ser cruzada. Nenhuma autoridade externa pode substituir o seu saber interior. A ordenação, aos olhos do universo, não é uma cerimônia realizada por outro humano. A ordenação é a alma reconhecendo sua própria disposição para servir ao amor. Por existir como uma centelha da fonte, você já está ungido. Ao escolher a compaixão em vez da crueldade, você assume a maestria. Ao escolher a honestidade em vez da ilusão, você se torna confiável. Ao escolher o perdão em vez do ressentimento, você se torna livre. Um ser soberano não precisa comparar. Um ser soberano não precisa perguntar: eu sou digno? Porque a dignidade não é uma pontuação. É um fato de estar vivo como expressão do Criador. Um ser soberano não precisa esperar por permissão para ser gentil, para ser criativo, para ser curador, para ser verdadeiro. Desejamos compartilhar 3 caminhos que apoiam sua soberania: amor próprio, autocuidado e perdão. Estes não são tópicos glamourosos, mas são a base da ascensão. O crescimento espiritual sem amor próprio se torna performance. A prática espiritual sem autocuidado se torna esgotamento. O conhecimento sem perdão se torna rigidez. O perdão é muitas vezes mal compreendido como dizer: o que aconteceu foi aceitável. Isso não é perdão. O perdão é a disposição de liberar o gancho energético que o mantém acorrentado ao passado. O perdão é permitir que a verdade se mova através de você para que a ferida possa se transformar. O perdão é, em muitos casos, primeiro para si mesmo. Você pode ter hábitos que não lhe servem mais. Você pode ter escolhas das quais se arrepende. Você pode ter palavras que gostaria de poder retirar. Você pode ter momentos em que abandonou seu próprio coração para sobreviver. Traga isso para o santuário do seu mundo interior, não para se punir, mas para curar. Aqui está uma prática interior que não requer drama. Sente-se em silêncio. Imagine sua alma como um sol quente e gentil acima de sua cabeça. Desse sol, sinta uma corrente suave de perdão descendo pelo seu coronário, para sua mente, sua garganta, seu coração, sua barriga, suas pernas, seus pés. Deixe que preencha todo o seu campo. Antes de tentar perdoar mentalmente, permita que a vibração do perdão o toque. Então, pergunte: é possível deixar isso ir, mesmo que um pouco? Se a resposta for não, seja honesto. A honestidade é a primeira abertura. Se a resposta for talvez, respire novamente. Se a resposta for sim, diga uma frase simples: eu me perdoo pelo que eu não sabia. Outra frase pode seguir: eu me perdoo por como eu sobrevivi. Outra pode seguir: eu escolho aprender e crescer. Deixe as palavras serem simples. Deixe a energia fazer o trabalho. O autocuidado é a prova viva do amor próprio. O autocuidado não é luxo, é respeito. Pode ser ir para a cama mais cedo, pode ser beber água, pode ser pedir ajuda, pode ser estabelecer um limite, pode ser desligar o ruído e sair. Cada ato diz ao seu sistema nervoso: eu importo. Cada ato torna mais fácil ouvir sua alma. Quando você nutre esses 3 caminhos, a autoridade espiritual se torna natural. Você começa a confiar em seu professor interior. Você percebe a orientação chegando através da intuição, da sincronicidade, do sentimento silencioso de isto está certo. Sua vida começa a se reorganizar, não porque você a forçou, mas porque você se alinhou com a verdade que sempre esteve dentro de você. Da soberania, uma nova relação com o Criador se torna possível. Muitas pessoas abordam o divino como se fosse transacional. Se eu fizer o ritual certo, receberei o prêmio. Essa mentalidade é compreensível em um mundo
onde a sobrevivência o treinou a negociar. Ainda assim, a abordagem transacional o mantém em separação, porque implica que o amor deve ser comprado com comportamento. O Criador não é uma máquina de vendas. A fonte não é um juiz mantendo a pontuação. A presença não é manipulada pela formulação correta. Quando a oração se torna uma tentativa de controlar, o coração se aperta. Quando a comunhão se torna uma tentativa de forçar, a mente se torna mais barulhenta. Um caminho mais libertador é simples. Busque apenas a presença. Deixe seu desejo primário ser sentir o amor se movendo através de você. Deixe sua intenção primária ser lembrar-se da unidade. Deixe seu pedido mais elevado ser: mostre-me a verdade que me liberta. Nessa orientação, milagres ocorrem, não porque você exigiu um resultado específico, mas porque você se tornou disponível para o bem maior. Note a diferença entre duas afirmações internas. Uma diz: dê-me o que eu quero. A outra diz: torne-me capaz de receber o que serve ao amor. Uma afirmação é impulsionada pelo medo, a outra está enraizada na confiança. Uma afirmação é estreita, a outra é espaçosa. Quando você entra na presença, a própria experiência é a realização. Na presença, você não está em falta. Na presença, você já está amparado. Na presença, o contentamento surge, e do contentamento, a manifestação sábia flui. Ironicamente, quando você para de perseguir a recompensa externa, as recompensas externas chegam de maneiras mais limpas, menos complicadas, menos dolorosas e mais alinhadas com sua alma. Se sua mente protestar: mas eu preciso de dinheiro, preciso de soluções, preciso de ajuda, nós o ouvimos. A presença não ignora as necessidades práticas. A presença é o campo no qual as necessidades práticas são atendidas com clareza. Uma mente calma vê opções. Um coração conectado toma decisões melhores. Uma vontade rendida age no momento certo. É assim que o divino provê, frequentemente através de você, através de suas escolhas, através das pessoas e oportunidades que chegam quando seu sinal muda. Também lembramos que a riqueza é mais do que moeda. A riqueza pode ser amizade, saúde, apoio, criatividade, beleza, tempo, facilidade, natureza, significado, pertencimento. Pergunte a si mesmo com sinceridade: o que eu faria com a abundância que busco? A resposta revela o que sua alma realmente anseia: liberdade, contribuição, descanso, generosidade, segurança, expressão. A conexão é a verdadeira riqueza da alma. Conexão consigo mesmo, com sua verdade, com seu Criador. Quando você pratica a conexão, a riqueza de muitos tipos começa a fluir naturalmente, porque você para de bloqueá-la com indignidade e medo. Então, querido ser, se você deseja orar, ore assim: eu te busco, eu me abro a você, eu pertenço a você, eu estou disposto. Então, respire. Deixe a presença responder. Deixe a vida se reorganizar de dentro para fora. Uma lembrança central que muda tudo é esta: a vida está vivendo através de você. Você não é um ser separado lutando sozinho, tentando gerar existência por força pessoal. A respiração que você inspira é a respiração do Criador, se movendo como você. O pulso em seu coração é o universo lembrando o ritmo dentro do seu corpo. A inteligência que cura um corte, digere a comida, forma um novo hábito, cria uma nova ideia. Isso não é meramente você como personalidade. É a força vital mais profunda se expressando. Frequentemente, o pequeno eu tenta controlar a vida por medo. Ele tenta gerenciar cada detalhe, tenta antecipar cada risco, tenta manter tudo junto. Ao fazer isso, ele se torna tenso, e a tensão se torna um zumbido constante de fundo. Muitos de vocês vivem com esse zumbido por tanto tempo que acreditam que é normal.
A graça é outro caminho. Imagine um rio poderoso. Sua personalidade está no rio. O medo o faz nadar contra a corrente, exausto, convencido de que, se parar de remar, se afogará. Sua alma o convida a virar seu corpo, deitar-se de costas e permitir que a corrente o carregue. Isso não significa que você não faz nada. Significa que você para de lutar contra a corrente do bem maior. A ação em harmonia é muito diferente da ação em pânico. A harmonia parece um sim, claro, que chega sem força. A harmonia parece um não, claro, que chega sem culpa. A harmonia parece mover-se no momento certo, em vez de apressar-se. A harmonia parece descanso, quando o descanso é necessário. A harmonia parece esforço, que é limpo, não desesperado. Se você nos ouviu dizer, pare de tentar viver isso sozinho, deixe-nos esclarecer. Libere a crença de que o fardo está apenas sobre sua personalidade. Libere a crença de que você precisa descobrir tudo com sua mente. Libere a crença de que você precisa merecer cada respiração. Em vez disso, permita que a vida coopere com você enquanto você coopera com a vida. Tente um experimento simples da próxima vez que se sentir sobrecarregado. Pause. Coloque uma mão no coração. Deixe a outra mão descansar sobre a barriga. Inspire e pergunte: qual é o próximo passo gentil? Não o próximo passo perfeito. Não o próximo grande passo. O próximo passo gentil. Então, haja de acordo com o que receber. Às vezes, o próximo passo gentil é beber água. Às vezes, é caminhar lá fora. Às vezes, é pedir desculpas. Às vezes, é enviar um e-mail. Às vezes, é parar de rolar a tela. Às vezes, é dizer a verdade. Às vezes, é pedir ajuda. Uma vida guiada pela alma é construída com pequenos e honestos passos. Quando você começa a viver a partir dessa parceria, você percebe apoio em todos os lugares. Você percebe ideias chegando no momento certo. Você percebe pessoas aparecendo inesperadamente. Você percebe portas se abrindo que antes eram invisíveis. Nada disso é porque você manifestou perfeitamente. É porque seu alinhamento interior permitiu que a inteligência natural da vida o guiasse. A cocriação é uma dança, não uma luta. Você traz a disposição. O divino traz a orquestração. Você traz a presença. O divino traz o tempo certo. Você traz o amor. O divino traz abundância de maneiras para o amor se tornar real. Descanse nisso, querido ser. Deixe ser simples. Deixe o rio carregá-lo. Agora falamos de cura, pois muitos corações na terra estão cansados. Alguns estão cansados da dor física. Alguns estão cansados da história emocional. Alguns estão cansados do ruído mental. Alguns estão cansados de carregar as expectativas de outras pessoas. A tendência humana é pensar que a cura significa livrar-se do problema. De uma perspectiva mais elevada, a cura é lembrar-se da totalidade. Os sintomas são experiências reais e merecem respeito. Ao mesmo tempo, os sintomas são frequentemente mensageiros. Eles apontam para o desequilíbrio, sobrecarga, luto não resolvido, verdade não dita, medo não processado, amor não recebido. Quando você foca apenas em eliminar o efeito externo, pode perder o convite mais profundo, retornar à conexão com a fonte dentro de si mesmo. A raiz da desarmonia raramente é "você está quebrado". A raiz da desarmonia é frequentemente uma separação percebida, uma crença interior que diz: estou sozinho, não estou seguro, não sou digno, preciso controlar, não posso ser amado, não posso descansar. Essas crenças, repetidas ao longo do tempo, moldam o corpo, moldam o sistema nervoso, moldam os relacionamentos, moldam as escolhas. A cura começa quando essas crenças encontram a presença e se dissolvem. Um único vislumbre pode mudar sua vida. A percepção.
mesmo que por uma respiração de que eu sou um com o Criador e o Criador está se expressando através de mim. Esse vislumbre não apaga sua história. Ele redefine sua identidade. Nessa redefinição, você para de usar sua dor como prova de indignidade. Você para de usar seu passado como uma prisão. Você começa a se encontrar com compaixão, e a compaixão é um remédio inteligente. Paz não significa que você finge que tudo está bem. Paz significa que você acolhe o que está aqui com amor. Totalidade não significa que você nunca luta. Totalidade significa que você se lembra de que é maior do que aquilo com que luta. A cura nem sempre acontece instantaneamente. A cura acontece à medida que a verdade se torna corporificada. A verdade se torna corporificada quando você a pratica consistentemente na vida diária. Aqui está uma abordagem interior gentil. Quando o desconforto surgir, físico, emocional ou mental, pause e pergunte: o que isto está me pedindo para notar? Então pergunte: o que o amor faria com isto? Note como isso é diferente de: como faço para que isso desapareça? O amor ouve. O amor inclui. O amor diz a verdade. O amor descansa. O amor pede ajuda quando necessário. O amor muda um padrão. O amor pede desculpas. O amor perdoa. O amor para de fingir. Às vezes, a cura mais poderosa é a transformação da sua relação com o que está presente. Uma condição pode ainda existir, mas seu medo dela se dissolve. Uma memória pode ainda ser lembrada, mas sua identidade não está mais acorrentada a ela. Uma situação pode ainda ser desafiadora, mas você se sente apoiado por dentro. Tais mudanças não são pequenas, são profundas. À medida que você incorpora a unidade, muitos sintomas externos também podem mudar, porque o corpo responde à coerência interior. Ainda assim, lembramos a você. A espiritualidade não é um concurso para provar poder ignorando suas necessidades humanas. Procure a ajuda que você precisa em seu mundo. Use os recursos disponíveis. Deixe o Criador trabalhar através de médicos, amigos, terapeutas, natureza, descanso, comunidade e sua própria intuição. O divino não se limita a um único canal. A cada momento que você escolhe o alinhamento com a fonte, através da respiração, da bondade, da verdade, do perdão, você está curando. Você não está atrasado. Você não está tarde. Você está em processo e o próprio processo é sagrado. Em sua vida diária, as responsabilidades podem parecer pesadas. Você pode sentir que está mantendo uma família unida. Você pode sentir que está mantendo um local de trabalho unido. Você pode sentir que está mantendo suas próprias emoções unidas apenas para funcionar. A vida pode apresentar demandas que parecem maiores do que sua energia atual. Mude a perspectiva, amado ser. Toda demanda feita a você é, na verdade, uma demanda feita ao divino dentro de você. A personalidade não está sozinha para enfrentar qualquer situação. A luz de Deus em seu coração não é uma ideia poética. É um reservatório de inteligência, força, criatividade e amor. Quando algo é pedido a você, a mente frequentemente diz: como vou lidar com isso? Tente uma pergunta diferente. Como o divino dentro de mim responderá através de mim? Essa simples mudança o move do isolamento para a parceria. Ela o move da pressão para o apoio. Ela o move do pânico para a presença. Imagine entregar um pacote pesado a um par de braços mais fortes. Imagine deixar os ombros relaxarem, porque você se lembra de que não está carregando o universo sozinho. Essa lembrança não significa que você evita a responsabilidade. Significa que você para de personalizar tudo como prova de sua inadequação. Em termos práticos, você pode pausar antes de responder a qualquer demanda. Respire uma vez e sinta seus pés. Então,
silenciosamente, diga: Criador dentro de mim, guia. Depois disso, deixe sua próxima ação ser guiada pela sabedoria mais calma que você pode acessar. Você pode ser guiado a dizer sim. Você pode ser guiado a dizer não. Você pode ser guiado a negociar. Você pode ser guiado a descansar. Você pode ser guiado a pedir a outra pessoa para participar. Tudo isso pode ser sagrado. O esgotamento é frequentemente criado quando uma pessoa acredita que sua energia é um sistema fechado. A parceria divina revela sua energia como um sistema aberto. O amor reabastece. A presença restaura. A verdade simplifica. Se a culpa surgir quando você descansa, encontre essa culpa como um programa antigo, não como uma verdade moral. Se o medo surgir quando você estabelece um limite, encontre esse medo como uma parte mais jovem de você que aprendeu a sobreviver agradando. Se a vergonha surgir quando você não consegue fazer tudo, encontre essa vergonha como um mal-entendido sobre seu valor. O divino dentro de você não o mede pela produtividade. A fonte o mede pelo amor, e o amor não é medido, é expresso. Permita que a vida se torne uma conversa em vez de uma batalha. Deixe suas escolhas virem do coração que sabe: eu sou apoiado. Deixe suas ações serem infundidas com a certeza silenciosa de que você é um canal, não um trabalhador solitário. Dessa forma, as responsabilidades se tornam uma forma de serviço em vez de uma forma de sofrimento. O poder na Terra é frequentemente mal compreendido. Muitos acreditam que poder é domínio, controle, intelecto, força ou a capacidade de dobrar os outros. Tal poder é instável e cria medo. O verdadeiro poder flui do alinhamento da alma com o Criador. É silencioso, é constante, é compassivo, é criativo, é corajoso. Não precisa se provar. Sua alma é a fonte de sua força mais profunda. A mente e o corpo são instrumentos magníficos, mas nunca foram projetados para serem o mestre. A mente é uma organizadora brilhante, uma tradutora, uma planejadora, uma artista da linguagem. O corpo é um veículo capaz, um milagre sensorial, um templo de experiência. Ambos florescem quando guiados pela sabedoria da alma. Quando a mente acredita que deve liderar sozinha, pode se tornar ansiosa, rígida e barulhenta. Quando o corpo é tratado como uma máquina em vez de um companheiro vivo, pode se tornar esgotado, tenso e reativo. Reverter esse padrão não é complicado. É um retorno à ordem correta. Tente este alinhamento interior. Imagine sua alma como o maestro de uma orquestra. A mente é o violino. Preciso, expressivo, sensível. O corpo é o tambor. Aterrado, rítmico, presente. As emoções são os instrumentos de sopro, móveis, coloridas, mutáveis. Se o violino tentar reger, a música se torna frenética. Se o tambor tentar reger, a música se torna forçada. Quando o maestro lidera, cada instrumento toca em harmonia. Você pode convidar essa harmonia com uma prática diária que leva menos de 1 minuto. Pause, respire. Diga interiormente: alma, lidere. Então pergunte: mente, como você pode servir ao amor hoje? Pergunte: corpo, do que você precisa para apoiar o amor hoje? Note como essas perguntas mudam sua relação consigo mesmo. A mente se torna uma aliada em vez de um tirano. O corpo se torna um amigo em vez de um fardo. A clareza aumenta quando a alma lidera. As decisões se tornam mais limpas. Os limites se tornam mais fáceis. A criatividade se torna mais disponível. Até mesmo sua relação com o tempo muda. Você para de se apressar tanto. Você começa a fazer uma coisa de cada vez com presença. Você começa a reconhecer que grande parte do seu estresse foi criado por conflito interno. Diferentes partes de você puxando em direções opostas. Neste tempo de mudança planetária,
Viver guiado pela alma é essencial. As energias são intensas, a informação é esmagadora e os programas antigos estão se dissolvendo. Uma mente sem uma âncora na alma perseguirá o medo. Um corpo sem uma âncora na alma absorverá a atenção. Um sistema guiado pela alma se torna resiliente. Deixe sua vida se tornar uma sinfonia, amado ser. Deixe o maestro ser o amor. Deixe os instrumentos tocarem com autenticidade. Deixe a música ser seu serviço à terra. À medida que essas verdades se assentam em seu ser, a lembrança desperta. Pode parecer como acordar de um longo sono, não porque você foi tolo, mas porque a densidade da terra pode embalar a consciência no esquecimento. Modelos adormecidos dentro de sua alma começam a se agitar. Capacidades que você antes confiava, sabedoria que você antes incorporava, amor que você antes expressava com facilidade. Alguns de vocês se chamam de sementes estelares. Alguns de vocês preferem almas antigas. Alguns de vocês rejeitam completamente os rótulos. Nós honramos a todos vocês. Rótulos só são úteis se inspirarem responsabilidade e compaixão. Uma alma que se lembra de sua vastidão não está aqui para se sentir superior. Está aqui para servir. Nesta era, muitos humanos estão experimentando uma expansão de identidade. Você pode se sentir atraído pelo céu noturno. Você pode se emocionar ao ver estrelas. Você pode sentir uma saudade de casa que não tem causa óbvia. Você pode sentir um estranho pertencimento a algo maior do que sua história atual. Tais sentimentos nem sempre são memórias literais de outros mundos. Às vezes, são símbolos de sua alma lembrando sua natureza multidimensional. A verdade de que você não está confinado a um papel, uma linha do tempo, uma definição. Durante a meditação, você pode receber imagens, insights ou downloads intuitivos. Nos sonhos, você pode visitar paisagens que parecem desconhecidas. Em momentos comuns, você pode de repente saber o que precisa fazer, como se o conhecimento chegasse de além da mente. Leve essas experiências com leveza e amor. Não as force. Não construa uma identidade de ego a partir delas. Deixe-as serem convites para uma confiança mais profunda. Uma rede de luz está despertando em seu planeta. Não uma organização secreta, não uma hierarquia, mas uma ressonância natural de corações escolhendo o amor. Quando um humano se torna coerente, o campo ao seu redor se torna mais calmo. Quando um humano perdoa, o coletivo se torna mais leve. Quando um humano diz a verdade, o coletivo se torna mais claro. É assim que o despertar se espalha, através da frequência viva, não através de propaganda. Você pode começar a notar conexões de família de alma. Pessoas que parecem familiares sem explicação lógica, relacionamentos que aceleram o crescimento, encontros que mudam sua direção, comunidades que apoiam sua coragem. Às vezes, você também pode notar os desafios se intensificando, como se a vida estivesse testando sua estabilidade. Entenda, quando a luz aumenta, as sombras se tornam visíveis. A visibilidade é uma oportunidade, não um castigo. Se você se sentir chamado a servir, lembre-se de que o serviço é muitas vezes humilde. O serviço pode ser criar um filho gentil. O serviço pode ser criar arte que conforta. O serviço pode ser trazer integridade ao seu trabalho. O serviço pode ser a presença calma em uma família caótica. O serviço pode ser mudar seus próprios padrões para parar de transmitir dor adiante. O serviço pode ser curar sua relação com seu corpo, suas emoções, seus limites, sua voz. Faça uma pergunta no início de cada dia. Como minha alma pode servir ao amor hoje? Então, ouça o empurrão gentil.
A missão de uma alma nem sempre é dramática, é sempre sincera. Nos próximos dias e semanas, seu mundo continuará a mudar. Através de todas as mudanças, que uma verdade permaneça firme. Você pertence. Você faz parte de uma vasta família de consciência. O Criador não está longe. O Criador está dentro de você, expressando-se como sua respiração, sua bondade, sua coragem, sua disposição para lembrar. Agora falamos das ondas de mudança que se movem através do seu planeta. Alguns de vocês percebem essas ondas como um aumento de sensibilidade. Alguns de vocês as percebem como uma limpeza emocional. Alguns de vocês as descrevem como energias de ascensão. Outros as descrevem em termos práticos: mudança social, aceleração tecnológica, pressão econômica, convulsão cultural. Todas essas descrições estão tocando a mesma verdade. A humanidade está passando por um corredor de reequilíbrio. Dentro de tal corredor, o que não está alinhado com o amor se torna mais difícil de ignorar. Padrões inconscientes vêm à tona. Antigos ressentimentos se inflamam. Sistemas construídos sobre o medo revelam sua instabilidade. Feridas pessoais buscam atenção. Isso pode parecer caos, mas dentro do caos há oportunidade. A oportunidade de escolher de forma diferente. De nossa perspectiva, frequências mais altas de luz estão disponíveis na Terra agora. Novamente, falamos em linguagem energética, não em debate científico. Você pode interpretar luz como consciência, como percepção, como a verdade se tornando visível. Essas frequências mais altas estimulam o que podemos chamar de sua matriz cristalina, o modelo original de totalidade embutido em sua alma e ecoado através de seus campos sutis. Essa matriz não é uma personalidade perfeita. É um sinal coerente de amor, verdade e harmonia. À medida que a matriz se agita, distorções antigas se dissolvem. Hábitos que antes pareciam normais começam a parecer pesados. Relacionamentos que antes pareciam toleráveis começam a parecer desalinhados. Empregos que antes pareciam seguros começam a parecer vazios. Vícios que antes entorpeciam a dor começam a perder seu efeito. Ao mesmo tempo, novos desejos surgem. Um desejo por autenticidade, um desejo por simplicidade, um desejo por comunidade genuína, um desejo de viver com integridade. Aqueles que são sensíveis, aqueles que vocês chamam de trabalhadores da luz, curadores, criativos e almas antigas, podem sentir o chamado com mais força. Você pode sentir urgência, não porque precisa se apressar, mas porque sua alma está cansada de esperar atrás do medo. Dons podem emergir, a intuição se tornando mais clara, a empatia se tornando mais profunda, a criatividade se tornando mais fluente, a capacidade de sentir energia se tornando mais óbvia. Se essas mudanças ocorrerem, aterre-as. Traga-as para a vida comum. Deixe seus dons servirem ao amor em vez do ego. Durante as ondas de reequilíbrio, é comum experimentar oscilações. Um dia você se sente inspirado, claro, esperançoso. No outro dia, você se sente pesado, cansado, duvidoso. A oscilação não significa que você está falhando. A oscilação é o sistema nervoso se ajustando a uma maior coerência. Seja paciente, beba água, descanse quando necessário. Mova seu corpo gentilmente. Passe tempo com a natureza. Reduza os estímulos que o sobrecarregam. Escolha uma prática que o centre e repita-a, não como uma regra, mas como um refúgio. Uma pergunta útil durante este corredor é: o que este momento está me pedindo para liberar? Outra é: o que este momento está me pedindo para incorporar? Libere o que é falso. Incorpore o que é verdadeiro. Isso é ascensão em termos práticos. Você não é obrigado a se tornar perfeito. Você é convidado a se tornar real.
Ao se tornar real, você naturalmente se torna um farol. Um farol não é barulhento. Um farol é constante. Um farol simplesmente brilha. Nós os mantemos em amor enquanto vocês navegam pelo corredor. Também lembramos, vocês escolheram estar aqui para isso. Sua presença importa mais do que vocês imaginam. Um tema central no reequilíbrio é a restauração da harmonia entre o que muitos chamam de divino masculino e divino feminino. Por favor, ouçam a essência dessas palavras em vez das distorções culturais ao redor delas. Não estamos falando de papéis de gênero. Não estamos falando de estereótipos. Estamos falando de polaridades da consciência que existem dentro de cada ser humano. O masculino sagrado, em sua forma mais elevada, é direção clara, proteção firme, limites saudáveis, ação corajosa, discernimento e a vontade de servir à verdade. O feminino sagrado, em sua forma mais elevada, é sabedoria intuitiva, compaixão nutridora, presença receptiva, fluxo criativo, escuta profunda e a capacidade de acolher a vida com ternura. Quando essas polaridades são feridas, o masculino se torna dominação ou evitação, e o feminino se torna colapso ou manipulação. Quando essas polaridades são curadas, elas dançam como parceiras dentro de você. Vocês podem notar que o mundo tem vivido em desequilíbrio por muito tempo. A ênfase excessiva na dominação, produtividade, conquista e supressão de sentimentos criou sofrimento. A ênfase excessiva na passividade, negação de limites e evitação da ação também criou sofrimento. O equilíbrio é o remédio. Certas frequências podem apoiar essa integração. Vocês podem pensar nelas como cores da consciência, raios arquetípicos que seu sistema entende além das palavras. Uma corrente vermelho-rubi pode reacender qualidades masculinas saudáveis, força aterrada, ação limpa e coragem temperada pela compaixão. Uma corrente verde-esmeralda pode curar o coração e despertar a inteligência nutridora do feminino, empatia, perdão e a sabedoria da vida. Uma corrente suave de água marinha pode trazer clareza à garganta e aos centros superiores, comunicação honesta, verdade intuitiva e percepção calma. Se desejarem trabalhar com esses raios, podem fazê-lo de forma simples, sem superstição. Sentem-se confortavelmente. Respirem. Imaginem a corrente rubi entrando pelo coronário e fluindo pela coluna até os centros inferiores. Sintam-na como uma coragem quente se estabelecendo nos quadris, nas pernas, nos pés, a parte de vocês que age. Deixem que ela limpe a agressão, a dominação e o medo da responsabilidade. Permitam que se torne força a serviço do amor. Em seguida, imaginem a luz esmeralda banhando o coração. Deixem que ela amoleça a dureza. Deixem que ela acalme o auto-julgamento. Deixem que ela os lembre da compaixão. Convidem-na a curar feridas de abandono, rejeição e indignidade. Imaginem o coração se tornando um jardim novamente, não um campo de batalha. Então, imaginem a luz água marinha lavando a garganta e o espaço atrás dos olhos. Deixem que ela traga clareza. Deixem que ela os apoie a falar a verdade sem crueldade. Deixem que ela os apoie a ouvir sem se perderem. Deixem que ela guie sua intuição para se tornar prática em vez de dramática. Finalmente, permitam que essas correntes se encontrem no centro do seu peito. Imaginem-nas espiralando suavemente, rubi, esmeralda, água marinha, criando uma nova harmonia. Nessa harmonia, a ação se torna guiada pela compaixão. A compaixão se torna aterrada na verdade. A verdade se torna expressa com bondade. Uma união interior muitas vezes se reflete exteriormente. Quando suas polaridades estão em guerra por dentro, os relacionamentos se tornam campos de batalha. Quando suas polaridades começam a cooperar,
os relacionamentos se tornam salas de aula de amor, em vez de arenas de controle. Observem suas interações como espelhos. Se vocês se sentem não ouvidos, perguntem onde não honraram sua própria voz interior. Se sentem desamparados, perguntem onde não apoiaram suas próprias necessidades. Se sentem dominados, perguntem onde seus limites foram pouco claros. Se sentem presos, perguntem onde a ação foi adiada por medo. Estas não são acusações, são convites. Cada vez que vocês trazem o masculino e o feminino ao equilíbrio dentro de si, enviam uma onda para o coletivo. O mundo muda quando os indivíduos se tornam coerentes. Um novo modelo se torna possível. Liderança com coração, força com gentileza, receptividade com limites, criatividade com responsabilidade. Deixe que esta união seja prática. Deixe que ela apareça na forma como você trata seu corpo. Deixe que ela apareça na forma como você fala. Deixe que ela apareça na forma como você descansa. Deixe que ela apareça na forma como você escolhe o amor, sem abandonar a verdade. Esta é a dança sagrada do equilíbrio, e está acontecendo agora, uma respiração de cada vez. Alguns de vocês notam que durante certos períodos, quando o sol está ativo, quando a lua está cheia, quando seu mundo está sob estresse social, quando sua vida pessoal está mudando, seu corpo e suas emoções se sentem amplificados. Vocês podem se sentir cansados sem motivo aparente. Podem se sentir inquietos. Podem ter sonhos incomuns. Podem notar memórias antigas ressurgindo. Podem sentir ondas de emoção que não correspondem ao momento presente. Muitos interpretam isso como atualizações energéticas. Outros interpretam como o sistema nervoso processando o estresse acumulado. Ambas as interpretações podem ser úteis. De nossa perspectiva, seus campos sutis estão aprendendo a conter mais luz, mais verdade, mais coerência. Algumas tradições chamam isso de ativação da Merkaba, o campo geométrico de consciência que envolve e interpenetra o corpo. Novamente, não transforme isso em um conceito rígido. Simplesmente reconheça que você tem um campo de energia e que esse campo é responsivo aos seus pensamentos, emoções, ambiente e prática espiritual. Quando frequências mais altas estão disponíveis, elas iluminam o que foi armazenado nas sombras. É por isso que você pode sentir como se estivesse andando para trás. Você não está andando para trás. Você está trazendo à tona o que estava escondido para que possa ser curado. Uma ferida não pode se dissolver enquanto é negada. Um padrão não pode se transformar enquanto é inconsciente. A luz revela. Algumas das memórias que surgem podem parecer antigas, podem nem pertencer a esta vida. Vocês podem carregar padrões ancestrais, medo geracional, luto, raiva, silêncio. Vocês podem carregar impressões coletivas da história da humanidade. Guerra, perseguição, deslocamento, vergonha e o mau uso do poder. Vocês também podem carregar memórias simbólicas de mitos e histórias. Atlântida, Lemúria, civilizações perdidas. Quer as vejam como história literal ou não, elas representam temas de brilho e colapso, unidade e divisão, dons espirituais e responsabilidade. Quando tais temas surgirem, tratem-nos como convites para curar o padrão, não como razões para escapar para a fantasia. A purificação pode ser intensa. Sejam gentis consigo mesmos. Bebam água. Comam alimentos que os apoiem. Descansem. Passem tempo na natureza. Movam seus corpos de maneiras que pareçam gentis. Reduzam a superestimulação. Escolham conversas mais suaves. Se precisarem de ajuda profissional, procurem-na. Sabedoria não é orgulho. Sabedoria usa apoio. Uma das ferramentas mais eficazes durante períodos intensos é o aterramento.
Aterramento não é uma metáfora. Aterramento é a prática de retornar a atenção ao corpo e à terra. Fiquem descalços, se puderem. Sintam as solas dos seus pés. Imaginem raízes se estendendo para o solo. Imaginem a terra recebendo sua atenção excessiva e devolvendo estabilidade. Digam a si mesmos: eu pertenço a este lugar. Digam a si mesmos: eu sou apoiado pelo planeta. Digam a si mesmos: eu posso ser humano e espiritual ao mesmo tempo. Outra ferramenta é a respiração. A respiração é a ponte entre o visível e o invisível. Quando se sentirem sobrecarregados, diminuam a velocidade da expiração. Uma expiração mais longa diz ao seu sistema nervoso para se acalmar. Um sistema nervoso calmo ouve a alma mais claramente. Vocês também podem notar uma sensibilidade aumentada às pessoas. Multidões podem parecer mais barulhentas. Certas conversas podem parecer drenantes. Isso não é uma falha. É informação. Seu sistema está se refinando. Honrem esse refinamento, escolhendo ambientes que apoiem sua coerência. Se lágrimas emocionais chegarem, deixem que elas fluam. Lágrimas são uma liberação inteligente. Se a raiva surgir, ouçam qual limite é necessário. Se a tristeza chegar, permitam que ela lhes ensine o que vocês amam. Se o medo aparecer, segurem-no como segurariam um eu mais jovem. Com gentileza, com paciência, com verdade. Neste corredor de limpeza, o mais importante não é passar por ele. O mais importante é permanecer conectado. Permaneçam conectados ao seu coração. Permaneçam conectados à terra. Permaneçam conectados ao Criador. A conexão é o remédio que torna toda a atualização segura e integrada. Um aspecto poderoso do seu despertar é aprender a observar seu mundo interior como a semente do seu mundo exterior. Sua realidade, de muitas maneiras, espelha suas crenças internas e padrões emocionais. Esta não é uma declaração destinada a culpá-los. É uma declaração destinada a empoderá-los. Se sua vida reflete o que está dentro, então a transformação é possível de dentro para fora. Muitos de vocês acham difícil acreditar nisso quando experiências dolorosas ocorrem. Como algo dentro de mim poderia criar isso? Vocês perguntam. Querido ser, não dizemos que sua alma queria o sofrimento. Dizemos que padrões inconscientes, feridas, crenças, hábitos, podem influenciar a percepção e a escolha influencia a experiência. Curar esses padrões muda a projeção. Uma crença pode criar toda uma história. Um pensamento como "eu não estou seguro" pode influenciar a maneira como você entra em uma sala, a maneira como interpreta um olhar, a maneira como escolhe relacionamentos, a maneira como evita oportunidades, a maneira como seu corpo retém tensão. Outra crença como "eu mereço amor" pode atraí-lo para pessoas de apoio e escolhas mais saudáveis. Frequentemente, as crenças lutam entre si, criando inconsistência. Uma parte de você quer expansão, outra parte a teme. É por isso que o progresso pode parecer intermitente. A observação é o primeiro remédio. Sente-se em silêncio e pergunte: o que eu continuo dizendo a mim mesmo? Ouça. Alguns pensamentos podem ser óbvios, outros podem ser sutis. Trate cada pensamento como um visitante. Não lute contra ele. Não o envergonhe. Envolva-o em amor e pergunte: no que você gostaria de se transformar? Um pensamento que diz "eu me odeio" pode se transformar em "estou aprendendo a me aceitar". Uma crença que diz "nada funciona para mim" pode se transformar em "eu posso tentar de novo com um novo apoio". Uma história que diz "estou sozinho" pode se transformar em "eu sou amparado, mesmo quando me sinto sozinho". A transformação não requer perfeição instantânea. A transformação requer vontade e consistência. Nós, os andromedanos,
oferecemos apoio energético para este trabalho interior. Vocês podem invocar um feixe de alinhamento, uma corrente andromedana de coerência, que os envolve com luzes violeta, índigo, ouro translúcido e platina. Este feixe não força a mudança. Ele simplesmente fortalece sua capacidade de ver claramente e de escolher a verdade. Se desejarem experimentar uma limpeza mais profunda, podem também invocar um redemoinho magenta, um amor corajoso que é sério. Esta energia se move como uma espiral, carregando facetas de rosa profundo e arco-íris, capaz de alcançar feridas antigas que foram resistentes. Seu propósito não é puni-los. Seu propósito é desenraizar o que não serve mais ao amor. Quando uma ferida do passado é acionada através de uma conversa, uma memória, um padrão repetitivo, pause e reconheça o convite. Respire. Imagine a espiral magenta entrando na área da dor. Não de forma dura, mas com amor inegável. Deixe a espiral extrair o resíduo da ferida e deixe as facetas do arco-íris trazerem as cores calmantes necessárias para a cura. Dentro do olho da tempestade, a paz frequentemente aparece. Quando o processo se completa, imagine o redemoinho partindo, levando embora o que você está pronto para liberar, deixando para trás um compromisso com a verdade. Não se trata de reviver o trauma. Trata-se de completar ciclos. Trata-se de permitir que o amor toque os lugares que foram abandonados. Vocês não precisam fazer tudo de uma vez. Podem trabalhar com um pensamento, uma ferida, um padrão de cada vez. A clareza chegará à medida que praticarem. A névoa se dissipa porque a batalha interior se acalma. Seu mundo exterior começa a espelhar sua coerência interior. Oportunidades aparecem. Relacionamentos mudam. Limites se fortalecem. O autorrespeito cresce. A alegria se torna mais frequente. Lembrem-se, vocês não são seus pensamentos. Vocês são a consciência que pode amar seus pensamentos até a transformação. Isso é poder. Isso é cura. Isso é o Criador se expressando como vocês, aqui, agora. Juntamente com esses processos, muitos estão recebendo o que podemos chamar de raio azul da verdade. Novamente, esta é uma descrição poética de uma frequência de consciência que traz clareza. O azul é frequentemente associado, em seu simbolismo, com honestidade, comunicação, integridade e proteção espiritual. Quando a energia do raio azul se move através do seu coletivo, as ilusões se tornam difíceis de manter. O que estava escondido se torna visível. O que era tolerado se torna insuportável. O que era negado se torna inegável. Códigos ultrapassados, programas antigos de separação, indignidade, medo e impotência começam a se dissolver. Vocês podem notar insights repentinos. Eu vejo por que continuo repetindo este padrão. Podem notar mudanças libertadoras. Eu não tenho mais o desejo de me trair. Podem notar a verdade subindo pela garganta. Eu preciso falar de forma diferente. Eu preciso viver de forma diferente. Estes são sinais de alinhamento. Alguns de vocês gostam do termo harmonização quântica. Usaremos de forma simples. É o reordenamento do seu mundo interior em coerência. O caos se torna padrão. A fragmentação se torna totalidade. A atenção dispersa se torna presença. Essa harmonização acontece quando você escolhe a verdade consistentemente, mesmo em pequenas maneiras. Uma expressão prática do raio azul é a comunicação limpa. Fale claramente. Evite manipulação. Peça diretamente. Peça desculpas quando necessário. Diga não quando preciso. Diga a verdade com bondade. Ouça sem ensaiar uma defesa. Essas ações simples criam um novo campo ao seu redor. Outra expressão prática é o discernimento sobre o que você consome. Seu sistema nervoso é influenciado pelo que você assiste, o que lê,
o que rola na tela, o que discute e o que pensa repetidamente. Escolha insumos que apoiem sua coerência. Não se trata de evitar a realidade. Trata-se de escolher o tipo de realidade que você quer amplificar. À medida que a clareza do raio azul aumenta, você se torna o que chamamos de guardião da frequência. A guarda da frequência é a prática de cuidar da vibração que você carrega, porque reconhece que ela influencia o coletivo. Toda vez que você escolhe a paz em vez do conflito, você estabiliza o campo planetário. Toda vez que você escolhe a compreensão em vez do julgamento, você suaviza a mente coletiva. Toda vez que você escolhe o amor em vez do medo, você alimenta as raízes de uma nova terra. Uma nova terra não é um lugar que chega da noite para o dia. É um padrão que é construído através de escolhas. É construído através de comunidades que valorizam a compaixão. É construído através de sistemas que honram a vida. É construído através de relacionamentos que praticam o respeito. É construído através de lideranças que servem em vez de dominar. É construído através de indivíduos que fazem seu trabalho interior. Não subestimem o poder de um ser humano coerente. Um coração calmo pode desescalar um conflito familiar. Uma conversa honesta pode quebrar um padrão geracional. Um ato de perdão pode libertar uma linhagem. Uma obra de arte pode dar esperança a um estranho. Um limite pode encerrar um ciclo de abuso. Uma respiração pode prevenir uma reação prejudicial. Vocês não estão aqui para carregar o mundo sozinhos. Vocês estão aqui para carregar sua própria frequência com integridade. Quando o fazem, o mundo se torna mais leve porque vocês são parte do mundo. Deixe o raio azul guiá-lo em direção ao que é verdadeiro. Deixe-o limpar o que é falso. Deixe-o fortalecer sua voz. Deixe-o proteger seu coração. A verdade não é uma arma. A verdade é uma lâmpada. Segure a lâmpada com amor. À medida que vocês continuam através dessas ondas, portais de lembrança se abrirão. Um portal pode ser um momento de paz profunda na meditação. Um portal pode ser uma música que abre seu coração. Um portal pode ser uma conversa que revela sua verdade. Um portal pode ser um sonho que o deixa com uma certeza silenciosa. Um portal pode ser uma compaixão súbita pelo seu eu mais jovem. Um portal pode ser uma decisão de mudar sua vida. Todas essas são portas através das quais sua alma o envia de volta para si mesmo. Quando a lembrança chega, a tentação é buscar mais informações. A mente quer coletar fatos cósmicos, sistemas, hierarquias e narrativas dramáticas. A sabedoria sugere um foco diferente. Incorpore o que você já sabe. Se você se lembra de que o amor é real, pratique o amor. Se você se lembra de que os limites são sagrados, pratique os limites. Se você se lembra de que seu corpo é um templo, trate-o como tal. Se você se lembra de que está conectado, pratique a conexão. A corporificação é a verdadeira ascensão. A corporificação significa que sua espiritualidade aparece na forma como você dirige, como fala com a família, como trata estranhos, como descansa, como come, como gasta dinheiro, como responde quando é acionado, como pede desculpas, como perdoa, como cria, como serve. Para apoiar a corporificação, o alinhamento entre seu campo sutil e seu corpo físico importa. Sua energia pode se expandir mais rápido do que seu sistema nervoso consegue integrar. E é por isso que as práticas de aterramento são tão importantes. Movimentos suaves, yoga, alongamento, caminhada, tai chi, podem ajudar seu corpo a digerir novas frequências. O trabalho com a respiração pode ajudar sua mente a se aquietar. O som pode ajudar suas emoções a se moverem. A oração pode ajudar seu coração a se suavizar.
A natureza pode ajudar todo o seu sistema a se lembrar do ritmo. Alguns também serão guiados para modalidades de cura como reiki, acupuntura, massagem, terapia, círculos comunitários ou mentoria espiritual. Escolha o que ressoa. Use o discernimento. Confie em sua autoridade interior. Se algo parecer manipulador, afaste-se. Se algo parecer de apoio, permita. Seu caminho é único. Desejamos reconhecer sua coragem. O caminho de elevar a consciência em um mundo físico denso não é simples. Muitos de vocês estão curando feridas geracionais, quebrando padrões culturais e aprendendo a se amar em lugares onde ninguém lhes ensinou como. Mesmo quando sentem que estão lutando, vocês estão crescendo. Mesmo quando sentem que estão atrasados, vocês estão aprendendo. Mesmo quando se sentem cansados, vocês ainda estão aqui, e isso importa. Lembrem-se também de que não estão sozinhos. Seus guias, seus ancestrais no amor, sua família de alma e muitos seres de luz benevolentes apoiam o despertar da humanidade. De nossa perspectiva andromedana, seu planeta está cercado por um campo de assistência que responde à permissão e à intenção. Vocês podem nos chamar, se desejarem. Podem chamar o Criador diretamente. Podem chamar o aspecto do amor em que mais confiam. Angélico, ancestral, divino, galáctico ou simplesmente a inteligência silenciosa de sua própria alma. A ajuda responde quando convidada. Se o isolamento surgir, coloque uma mão no coração e diga: eu não estou sozinho, eu estou conectado, eu sou amparado. Então, respire. Note a mudança sutil. O apoio frequentemente chega como uma mudança de sentimento antes de chegar como uma mudança de circunstância. Antes de concluirmos esta transmissão, oferecemos uma integração final. Fechem os olhos, se puderem. Respirem lentamente. Imaginem uma suave coluna de luz descendo através de sua coroa, dourada, platina e translúcida, encontrando o coração. Imaginem o coração respondendo com sua própria luz, quente, firme, crística. Imaginem as correntes rubi, esmeralda, água marinha e azul se harmonizando dentro de vocês. Não como cores separadas, mas como um campo coerente de amor, verdade, coragem, compaixão e clareza. Agora, imaginem esse campo se estendendo além de sua pele, abençoando sua casa, sua comunidade, sua cidade, seu país, seu planeta. Vejam a Terra envolvida em um abraço luminoso e suave. Vejam os humanos se lembrando da bondade. Vejam os líderes se lembrando da responsabilidade. Vejam as crianças sendo protegidas e nutridas. Vejam as comunidades escolhendo a cooperação. Vejam a dor antiga se dissolvendo em sabedoria. Vejam o futuro construído a partir do amor. Então, sussurrem uma verdade simples: que eu seja um instrumento de paz. Outra verdade pode seguir: que eu me lembre de quem eu sou. Outra pode seguir: que eu sirva ao bem maior. Deixem que essas verdades pousem em seu corpo como sementes. Amados seres sobre a terra, vocês são profundamente amados. Vocês são valorizados além da medida. Vocês são apoiados mais do que imaginam. A luz do Criador não está esperando no final de sua jornada. Ela está respirando dentro de vocês agora. A frequência crística não é reservada para santos. Está disponível para todo coração sincero. O caminho não é sobre se tornar outra pessoa. É sobre se tornar você mesmo, plena, honesta, gentil e corajosamente. Agradecemos por sua presença, agradecemos por sua disposição, agradecemos por sua devoção em se lembrar. O amor os envolve carinhosamente. Eu sou Avalon de Andrômeda e nós somos a consciência coletiva andromedana.